Fala pessoal, tudo bem? Nessa sequência de vídeos nós vamos estudar um pouquinho melhor sociedades limitadas. Sociedades limitadas está regulamentado no Código Civil Brasileiro a partir do artigo 1052 e nós vamos pegar a partir desse artigo 1052 e estudar artigo por artigo. Para poder acompanhar todos, não deixa de se inscrever no canal e não deixa também, embaixo de cada um desses vídeos terá um link para você ter acesso a algumas perguntas de OAB e de concurso público sobre o tema do vídeo. Então clica lá, responde após assistir os vídeos. Se você errar, você vai receber um vídeo com a explicação daquela questão, para te ajudar a não errar quando realmente importar para você aquela questão. Então, vamos começar nesse vídeo pelo artigo 1052 do Código Civil. Vamos lá! Dando início, então, à análise e ao estudo da sociedade limitada, vamos começar pelo artigo 1052 do Código Civil, que tem a seguinte redação. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Vamos começar primeiro com o caput e depois a gente vai para cada um dos artigos. Pessoal, parágrafos, não artigos. Parágrafo. Primeiro é importante aqui nesse caput nós avaliarmos a palavra responsabilidade. Responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas cotas. Vamos começar diferenciando a responsabilidade do sócio da responsabilidade da sociedade. A responsabilidade da sociedade sempre será integral. Quer dizer, a sociedade vai pagar todas as suas obrigações com a integralidade do seu patrimônio. Então, se uma sociedade limitada contrair uma obrigação de 1 milhão, ela vai ter que utilizar todo o seu patrimônio para poder pagar esse 1 milhão. Se uma sociedade anônima contrair uma obrigação de 100 mil, ela vai ter que utilizar todo o seu patrimônio para poder pagar essa obrigação de 100 mil. Se for uma sociedade em nome coletivo, a mesma coisa. Se for uma sociedade em comandita por ações ou em comandita simples, a mesma coisa. Então, a sociedade sempre responde com a integralidade do seu patrimônio. Então, quando a gente fala em sociedade de responsabilidade limitada, sociedade de responsabilidade mista ou sociedade de responsabilidade ilimitada, nós não estamos falando da responsabilidade da sociedade em si, mas da responsabilidade dos seus sócios, que será limitada, mista ou ilimitada, de acordo com o tipo societário escolhido, que será, se for o caso de uma sociedade limitada ou uma anônima, a responsabilidade dos sócios será limitada. No caso de uma sociedade em comandita simples ou por ações, haverá sócios que responderão de maneira ilimitada e sócio de responsabilidade limitada, e por isso é considerado uma sociedade de responsabilidade mista, ou na sociedade em nome coletivo, na qual os sócios responderão de maneira ilimitada. Então percebo, todas essas sociedades, todos esses tipos societários terão responsabilidade ilimitada pelas obrigações contraídas, mas os seus sócios terão responsabilidade limitada ou ilimitada de acordo com o tipo societário escolhido ou de acordo com a sua participação dentro de uma sociedade de responsabilidade mista, como as sociedades em comandita. Compreendido isso, a gente passa para o segundo tópico, que se relaciona à restrição. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas. Aí a gente já tem um primeiro campo de limitação, que é restrita ao valor de suas cotas, e restrita a quê? Primeiro, vamos lembrar que aqui é cota. Cota é uma fração do capital social. Então, quem detém uma cota, detém uma participação de alguma sociedade. Principalmente, como no vídeo de hoje, uma cota de uma sociedade limitada. Se fosse uma ação, seria uma fração de uma sociedade anônima. Estamos falando de sociedade limitada, estamos falando de cota. Então, aqui na sociedade limitada, o sócio responde até o limite da sua cota. Mas não encerramos por aí. O artigo continua, e o artigo traz outras coisas importantes para a nossa compreensão. Afirma o resto do artigo que os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Daí a gente precisa tirar algumas coisas importantes. Primeiro, responde solidariamente. Solidariamente em conjunto com os outros sócios. Solidariedade, como você sabe, quer dizer que o credor pode cobrar de um ou de todos, o todo ou a parte. Então, o credor terá direito de cobrar do cotista
o valor remanescente para a integralização do capital social. E disso a gente precisa lembrar de um outro fator importante. O que é integralização? Integralização é o efetivo cumprimento, a efetiva transferência por parte do sócio do seu patrimônio para a sociedade. Enquanto subscrição, tem um vídeo aqui em cima para vocês lembrarem, enquanto subscrição quer dizer a promessa. Então o sócio promete que vai integralizar e depois integraliza. O capital social ele é primeiro subscrito. É primeiro prometido que vai ser entregue pelos sócios o valor daquele capital social. Depois há uma integralização, a efetiva transferência do patrimônio do sócio para a sociedade. Então, o Zé e o João subscrevem R$10.000 cada um, totalizando 20 mil. O Zé integraliza, quer dizer, transfere do seu bolso para o bolso da sociedade R$10.000 e cumpre tudo a sua obrigação. O João integraliza, quer dizer, transfere do seu bolso para o bolso da sociedade só R$3.000, faltando, portanto, 7 mil para que ele integralize. Nessa diferença de R$7.000, a responsabilidade solidária de João e Zé por obrigações da sociedade, mesmo que não tenha sido cometido qualquer ato irregular. João e Zé terão que responder por esses R$7.000. Quem já integralizou tudo poderá ser obrigado a pagar a diferença do outro sócio que não integralizou tudo e poderá depois, através de uma ação de regresso, obter o que pagou a mais. Mas, perante terceiros, há solidariedade. É exatamente isso que é mencionado nesse artigo. Por que há essa solidariedade? Porque se trata de uma sociedade limitada. A sociedade limitada é uma sociedade de pessoas na qual a affectio societatis é muito clara, é muito nítida, e os sócios quiseram estar juntos, quiseram fazer parte daquela sociedade conjuntamente. E por isso, pelo fato de eles terem querido, pelo fato de eles terem escolhido e pelo fato dessa affectio societatis ser tão nítida, eles respondem solidariamente. Diferente do que acontece na sociedade anônima, que inclusive eu chamo aqui um vídeo para vocês entenderem melhor uma diferença entre ambos. Feita essa avaliação do caput, a gente precisa ir agora para os parágrafos. São 2 parágrafos incluídos pela Lei 13.874 de 2019 e esses parágrafos têm a seguinte redação. Primeiro, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º, se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Pessoal, esses 2 parágrafos eles foram incluídos pela lei que teve origem naquela medida provisória 881 da liberdade econômica. Essa é a lei da liberdade econômica e a sociedade limitada hoje pode ser constituída e mantida por apenas um sócio. Antigamente, ela poderia ser constituída por no mínimo 2 sócios e poderia se manter durante um determinado período de tempo por um sócio. Hoje em dia, não. Ela pode ser constituída e mantida por um sócio apenas, seja ele pessoa natural ou pessoa jurídica. Eu, particularmente, preferiria que, ao invés de ter feito essa modificação na sociedade limitada, tivesse sido feita uma alteração na EIRELI, dando mais liberdade para a EIRELI, pessoas naturais ou jurídicas constituírem ela, pessoas jurídicas ou naturais terem mais de uma EIRELI, não ter exigência de capital mínimo subscrito e capital totalmente integralizado. Eu acho que se tivesse tido maior flexibilidade na EIRELI, nós poderíamos ter continuado normalmente com o Instituto da EIRELI, que agora tende a ser uma letra morta no nosso Código Civil, e ter continuado com a sociedade limitada exatamente como ela era. Não, a opção foi por modificar na sociedade limitada, e não se esqueça isso, porque isso é uma mudança muito drástica. A sociedade limitada hoje pode ser constituída por apenas uma pessoa, seja natural, seja jurídica. Deu para entender, gente? Se deu, não deixa, por gentileza, de dar essa curtidinha, não deixa também de se inscrever no canal e não deixa de testar o seu conhecimento através do link que está aqui embaixo, que basta você clicar nele para poder ser direcionado a uma série de perguntas de OAB e de concurso público que, uma vez respondido, aparecerá para você de imediato o gabarito. E se eventualmente você errar alguma pergunta, você vai ter acesso a vídeos explicando aquela questão que você acabou de fazer, tá bom? Muito obrigado, um abraço forte e até o próximo vídeo. Aqui a gente tem que fazer algumas tratativas very importantes, puta merda,
quer dizer, significa que... Vamos lá, vamos recomeçar.